Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais um convidado e hoje com vocês Sifu Edmácio Rodrigues lá do Ceará, que vai falar um pouco pra gente da sua trajetória nas artes marciais, do Jeet Kune Do e de mais artes marciais aí que o cara é formado, ó, numa penca de arte marcial aí, que vai falar pra gente como é que funciona a escola dele e a trajetória dele. Mas antes de passar a palavra ao Sifu, aqueles recadinhos de sempre, galera, dá uma curtida no vídeo, tá? Passa para aquele teu amigo que gosta de arte marcial, principalmente arte marcial chinesa, Bruce Lee, Jeet Kune Do, ele vai gostar desse papo aqui. Compartilha, né? E se inscreve no canal, tá? Que assim, com a sua inscrição, a gente cresce mais um pouquinho, tá? E faz uma relevância para o YouTube perceber que a gente tem uma comunidade forte aqui, beleza? Recado dado. Se for de Márcio, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso humilde canal. E já começo perguntando, como é que foi a sua trajetória na arte marcial? Como é que você começou? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer também a sua oportunidade do seu canal, assistir maravilhosas entrevistas, né? E para mim também está sendo uma honra participar. Olha, eu comecei muito novo, né? Eu estou atualmente com 47 anos e eu iniciei aos 7 anos de idade, né? Daquela forma bem básica, né? Com o meu pai. Meu pai era karateca, né? Estilo Shotokan. E eu nasci assim no berço de treinamento, ele me levava para academia, né? Mas eu era só uma criança. Mas teve um episódio que mudou a minha vida até hoje, que foi o meu pai me presentear com uma revista, né? E essa revista eu tenho até hoje, que é uma revista que fala sobre Bruce Lee, a trajetória do Kung Fu, etc. É uma revista bem antiga, né? E nesse tempo eu já estava praticando karatê, mas quando eu comecei a ler essa revista, eu mergulhei bastante naquela filosofia e vi que o que eu gostava, o que eu estava lendo ali, não era karatê, era kung fu, né? Então foi aí que começou a minha jornada, porque eu mergulhei naquela revista e eu comecei a ter paixão pela arte Bruce Lee, né? Pela revista Bruce Lee, que inclusive essa revista, ela toda foi escrita, uma matéria pelo mestre Lei Momura, né? Na época, década de 80, né? Então eu só era um garoto. E foi aí que eu comecei, né? Fazer um resumo aqui. Então, quando eu comecei no karatê, né, por intermédio do meu pai, de imediato eu tive interesse pelo kung fu, né? Eu vi que era o kung fu que eu procurava, não era o karatê. E na época não existia essa coisa de academia organizada, formalizada, tudo era de uma forma muito clandestina, mas existia paixão pelo que a gente fazia, né? Então as pessoas gostavam muito e pagavam preços altíssimos de tempo e esforço para praticar algo que eu acredito que hoje em dia morreu um pouco, aquele fogo pelas artes marciais que tinha naquele tempo. Então vou lá dar uma resumida aqui, a história é grande, mas foi aí que eu comecei. Então eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu não quero mais praticar karatê. Então ele ficou muito decepcionado e perguntou: você quer praticar o quê? Eu disse: quero praticar Kung Fu. Né? Então, mas não existe Kung Fu, é uma coisa muito violenta, enfim. Eu fiquei de academias em academias de fundo de quintal na época, se reunia aquelas pessoas e praticavam, né, os estilos e tal. Mas no início de 90, né, 89 para 90, foi quando eu comecei a buscar uma coisa mais profissional. Né? Então, eu entrei para o Shaolin do Norte, né? Eu fui do Shaolin muitos anos, né? Eu treinei até com o mestre Nereu, finado Nereu, que é de São Paulo, muito conhecido no Sandá, né? Ele era professor do meu professor e foi aí que a gente teve contato. Então, eu entrei para o Shaolin do Norte e participei de muitas lutas de Sandá, né? Eu cheguei até participar de lutas profissionais de Sandá. Mas como sempre eu fui um estudioso, sempre eu buscava, eu comecei a enviar cartas para Dan Inosanto para se informar sobre Jeet Kune Do, aquela coisa que na época também eu não tinha o acesso à internet, né? No início dos anos 90 eu não tinha ainda acesso à internet, ainda era tudo pela cartinha, pelo correio e tal. Uma coisa bacana, né, de a gente recordar. E eu nunca tive resposta dessas cartas. As cartas eu ia, as cartas não voltavam, e eu, poxa, que bacana e tal. E aí, até que um dia me responderam uma carta que foi Richard Bustillo, né? Que foi aluno do Bruce Lee também.
E ele respondeu, mas era algo tudo muito difícil, né? Inglês, tinha que saber inglês e aquela coisa toda. Então eu continuei treinando Shaolin do Norte, mesmo estudando de forma autônoma o Jeet Kune Do, né? Que eu acredito que essa foi a história de muita gente no Brasil. Estudava por livros, por vídeos, não tinha um acesso direto, até porque não existia mestre nenhum de Jeet Kune Do no Brasil. Na década de 90, só ouvia falar de estudiosos. Então, eu me enquadro nessas pessoas, pesquisava tudo, lia tudo, e a gente tinha muito material escasso, a gente não tinha o que existe hoje. Você entra no YouTube, tem muita coisa. Hoje você tem tudo nas mãos, né? Enfim, continuei no Shaolin do Norte, fiz mais de 30 lutas de sandá. Isso dentre amador para profissional, né? Quando eu cheguei a completar mais ou menos uns 8 a 9 anos de prática de Shaolin, eu coloquei na minha cabeça que queria aprender o Wing Chun, né? O Wing Chun. E aí eu fui conhecer uma escola aqui em Fortaleza, que inclusive na época a pessoa era representante da Moiá, né? Mas não era ainda o que eu buscava. Eu queria algo, como eu não tinha acesso ao Jeet Kune Do, que fosse mais próximo, né? Que fosse bem combativo. Eu sempre gostei dessa ideia do combate, da prática, né? Isso me levou a ser o que eu sou hoje. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça: eu vou para a Academia Inosanto, vou pegar tudo que eu tenho, o malicu, e eu vou para os Estados Unidos. Eu coloquei isso na cabeça, né? E isso já estava bem organizado. Só que nesse tempo, eu conheci Emin Bostep, que é um grande cara, famosíssimo na arte. O pessoal chama de WT, né? Mas é 21 da Liar de Leão Ting, né? Isso foi também já no finalzinho da década de 90 já. E eu fui treinar, fui conhecer, gostei muito daquela corrente de 21, né? Gostei muito. E passei a fazer parte da organização na época, e na época ele me disse assim: olha, se dedique ao 21, não vá procurar agora a Academia do Daniel Santo, não. Então eu peguei esse arquivo e arquivei. Era uma ideia que eu tinha, arquivei, né? E meu primeiro contato com o 21, com a Mibostep, foi na Argentina. Depois da Argentina, eu o trouxe ao Brasil, né? E depois disso, eu fui para a Alemanha e morei na Alemanha por um ano treinando 21 direto, né? Depois disso, instrutores dele, da Mibostep, vinham ao Brasil, ficavam na minha casa, e assim eu fui treinando e pegando todo o sistema de 21, da qual eu tive a formação completa em 2016. No 21WT. Só que quando chegou a um período, depois que eu voltei da Alemanha, eu disse para mim mesmo: olha, bacana demais, aí, toda a minha experiência, eu fui o primeiro brasileiro a treinar 21 com a Mibostep, né? E eu pude fazer análise. Eu sempre fui um cara bem analista dos sistemas, o que é que não é, porque sempre o meu objetivo era ser um cara completo, né? Procurar sistemas completos de arte marcial e de autodefesa. E eu, muito novo, entrei para a área de segurança, né? Então, eu estudei a área de segurança, fui segurança pessoal, segurança de carro forte, vigilante, de todo tipo de coisa. Então, eu senti a necessidade de ter um sistema, sempre sistemas diretos à autodefesa, né? E depois eu passei a ensinar também homens de segurança, técnicas de defesa pessoal. Então, aquele sonho que eu tinha quando criança, sobre o Jeet Kune Do, sobre o Bruce Lee, veio a aflorar. E as coisas já estavam bem mais tecnológicas, né, do que naquele tempo. E-mail, internet, enfim. O que é que eu fiz? Eu entrei em contato com a Innocent Academy e peguei uma lista de instrutores, né? Uma lista de instrutores, e fui ali estudar os instrutores, quais eram aqueles que dariam mais para me trabalhar mais próximo e tal, qual era o mais aberto, porque nem todo mundo é aberto, né? E aí, em 2009, eu comecei a conversar e organizar com Sifu Salen Asli, né? Que chegou a falecer agora um ano retrasado. A gente teve essa triste notícia sobre Sifu Salen. E em 2009, a gente começou a conversar e conseguimos trazer para o Brasil, a primeira vez que Salen Asli veio
Foi a minha academia que trouxe, que na época se chamava Edmárcio Rodrigues Academy, né? Então, essa foi a primeira estrutura, eu digo, oficial de um instrutor capacitado da linhagem do Espírito Santo que veio ao Brasil. Essa foi a primeira vez e foi nossa escola que o trouxe aqui. Então, a partir daí, nós começamos um trabalho sério sobre o Jeet Kune Do no Brasil, tá? Sobre as artes marciais de Jun Fan, que nós chamamos, né? Porque toda a base do Jeet Kune Do se chama Jun Fan Kung Fu. Então, não é aquela coisa que a gente pensa que eu vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, pronto, agora eu sei Jeet Kune Do. Não é dessa forma. Existe um conteúdo programático, existe uma coisa que todos os instrutores seguem para você ter mais ou menos uma ideia do que é o Jeet Kune Do, e nós vamos chegar lá depois, né? Terminando aqui a minha conclusão do meu histórico. Então, foi aí que começou o Jeet Kune Do no Brasil, e eu comecei a ministrar seminários e cursos de capacitação em todo o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Recife, Porto Alegre, Montes Claros, Belo Horizonte, todos esses lugares eu fui pessoalmente formar pessoas, ministrar seminários em relação à arte de Jeet Kune Do. Tá? Então, eu estou fazendo um resumo, porque a coisa é muito grande, né? Como eu sempre fui um cara para viajar, pesquisar, né? Eu, de 2009 até 2018, antes um pouco da pandemia, eu fui para os Estados Unidos direto, sem parar, todos os anos, para treinar, para estar ali com os instrutores de Doino Santo, para treinar outros sistemas, da qual também eu tive formação, como o Cali Filipino, né? E depois de tantos anos, eu também voltei a fazer parte, na época, de uma vertente de Budô, que foi que o Karatê voltou à tona, mas não o Karatê que eu pratiquei com meu pai lá no início, né? Que era o Karatê de contato, como Kyokushin. Né? Então, também tive esse acesso, né? Com algumas viagens que eu fiz, indo para a França para treinar e tudo. E o que é que acontece? Todas essas minhas experiências me ajudaram a compreender melhor a ideia do Jeet Kune Do. Então, quando eu fui procurar o Jeet Kune Do, eu já era um cara, vamos se dizer, experiente com outras artes marciais, né? Como eu lhe falei, como o Shaolin do Norte, como o Wing Chun, como outros sistemas. E aí a gente começou a divulgação pelo Brasil, né? Em relação ao Jeet Kune Do, que é algo muito mal informado, difícil de se entender até às vezes, né? Então, a minha arte mãe é o Kung Fu, né? O Kung Fu é minha arte mãe, né? Então, depois de todos esses anos, hoje eu tenho juntado todas essas minhas experiências e tenho um sistema da qual a gente se ensina na academia, que se chama Shaolin Fight Method, né? O que é o Shaolin Fight Method? É algo que eu inventei? Não. Eu simplesmente peguei toda a minha experiência, coloquei ali dentro, criei um programa, um conteúdo programático, que, logicamente, eu vim do Shaolin, né? E essa minha visão, né, de estudo, tudo que eu estudei de artes marciais, em relacionado a pesquisas, culminou para as artes marciais ancestrais que veio da antiguidade, que veio de Shaolin, etc, etc. Então, isso é algo pessoal, que eu não misturo com Jeet Kune Do. Jeet Kune Do eu sigo o programa, Shaolin eu sigo o programa, Kali eu sigo o programa, né? Bem, resumindo, nesse tempo todo em paralelo, eu sou um cara que sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Treinei muito jiu-jitsu até com Graces aqui em Fortaleza, pessoas da escola Grace. E sou também um faixa preta segundo dan de luta livre, onde o meu mestre ele foi aluno do Eugênio Tadeu. Né? Então, pessoas que veio direto da luta livre. Então, sempre fui um cara buscador. Eu nunca fui aquele cara de me contentar só com uma coisa. Né? Eu sempre achei que quanto mais você pesquisar, quanto mais você conhecer, melhor para a tua experiência. Claro, você tem sua raiz, você tem onde você as suas artes mães, mas eu acho que o cara que quer ser completo, um artista marcial completo, tem que pesquisar e tem que passar por muita coisa. Então, assim foi a minha trajetória, assim foi a minha caminhada. E ainda é, né? Até hoje, um pouco. Não para nunca de treinar, né? Não para nunca de buscar, né? Verdade, nunca deve se parar, sempre, né? Agora, Sempre. deixa eu perguntar uma coisa a você. Dentro dessa sua caminhada, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, tá? Você teve contato com um cara que eu admiro, que eu acho que você teve contato com um cara que eu admiro muito. É o Paul Vunak, é isso mesmo? Isso. Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que ele é um dos
dos caras que traz a bagagem, né, da Inosanto, do Jeet Kune Do, eu acho ele um dos caras mais fantásticos que tem. Fala um pouquinho dessa experiência que você teve com ele. Conta um pouquinho pra gente. Bacana. Olha só, de 2009 a 2000, mais ou menos, e 14, né? Eu estive trabalhando diretamente com o Sifu Sally, né? E depois eu fui para os Estados Unidos trabalhar com o Paul Vunak. Por quê? Aí você me pergunta, mas por quê? O Paul Vunak, ele é um lutador de rua nato. Então, eu tinha que ver aquele cara que desde criança, quem não admira o Paul Vunak desde criança ou adolescente, não conhece a história de Jeet Kune Do, porque o cara é muito antigo em fitas, revistas Black Belt, fitas cassete que não existe mais. O cara é o cara desse negócio. E eu sempre tive esse objetivo, né? Só que na época o Sifu Sally foi mais simpático nessa questão de atender, de a gente organizar algo aqui para o Brasil. Mas depois eu fui obter essa experiência, né? E como eu fui um cara sempre... Eu costumo equilibrar o ser professor do ser lutador, né? Apesar de que hoje, na idade que eu estou menos lutador. Não tem mais como você manter a performance com 47 anos. Mas eu posso te dizer de coração que nunca vou me arrepender de nada na luta, porque eu fiz tudo, né? Sparring com todo tipo de gente, troca de ideias com todo tipo de gente, não só no Brasil como nos Estados Unidos, porque sempre a minha ideia foi até onde eu posso ir, até onde a arte marcial pode ser real para mim, né? Então tive que ver isso no Povo NAC, porque ele tem um instinto de Jeet Kune Do muito de rua, de sobrevivência. Então essa experiência foi muito boa para mim, né? Então o Povo NAC, ele é um cara que ele nos Estados Unidos ele é muito respeitado porque ele tem um Jeet Kune Do muito letal, vamos se dizer, né? E é algo voltado à segurança, à sobrevivência, nada de competição, né? Nada dessa questão. Então, ele tem uma visão muito aguçada em questão de como usar o Jeet Kune Do para autodefesa, para defesa pessoal. Então, o cara mesmo velho é muito rápido, tem um instinto muito aguçado, porque você vai perdendo força, você vai perdendo energia corporal, condicionamento físico, mas de tanto você praticar arte marcial, o teu cérebro, a tua mente ainda reage de uma forma muito forte. Então, a mente bem treinada, ela é importante. E Povnac, para mim, o que ele mostrou para mim, eu posso te dizer que ele nem... Ele apenas refinou aquilo que eu já tinha aprendido, né? Vamos se dizer, colocou em outro nível, né? A parte de armas para outro nível, a parte de trapping, né? Aplicado ao Jeet Kune Do para outro nível, etc. Então, isso me deu outra visão. Eu tinha que ter essa experiência na minha vida para poder juntar com tudo que eu já tinha visto. Então, o Povo Naka é um cara excepcional. Muita gente estudou com ele, muitos caras antigos estudou com ele, né? E é isso, é um cara que o Jeet Kune Do deve muito para ele. Como você falou, nas revistas ele estava sempre em destaque, tinha sempre uma matéria, sempre tinha uma revista com uma matéria com ele falando alguma coisa, explicando justamente isso, essa coisa da rua, né? O street fighting, que ele gostava muito de. Eu acho que ainda gosta, né? Ainda gosta de poder propagar por aí. Mas já que a gente está falando de Jeet Kune Do, conta um pouquinho pra gente, e como você mesmo falou, o Jeet Kune Do ele é um pouco complexo na sua natureza, né? Porque ele é uma expressão, vamos dizer assim, do que o Bruce Lee queria propagar para o mundo, né? Como é que funciona o conteúdo programático do iniciante, né? Do iniciante do Jeet Kune Do? Fala um pouquinho para a gente, porque eu realmente tenho essa dúvida. Eu não sei, eu vou chegar numa academia de Jeet Kune Do, o que eu vou encontrar? O que eu vou aprender primeiro? Vamos lá. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né, no Brasil, até porque os escritos de Bruce Lee causam essas dúvidas, né? Como, por exemplo, quando Bruce Lee diz assim, eu não tenho estilo, mas eu tenho todos os estilos, isso causa uma dúvida nas pessoas. Que dúvida? O cara treina um punhado de coisa, de cada coisinha, e ele diz que está seguindo a filosofia de Bruce Lee. Então, quando Bruce Lee também diz assim, por exemplo, a faixa só serve para segurar as calças, ele não estava menosprezando uma faixa preta. Ele estava simplesmente dizendo que conhecimento não é a cor da faixa.
Então, muita gente no Brasil faz confusão em relação ao que é o Jeet Kune Do, né? Existe pouca informação também no Brasil. É um trabalho bem de formiguinha que a gente vem fazendo, né? Então, eu vou te passar o que eu aprendi, como eu aprendi, não como eu penso, tá? Então, o que é que eu aprendi? Primeiramente, meus instrutores ensinou o seguinte: Jeet Kune Do existe um currículo. Como tudo na vida, existe um currículo, certo? Só que as pessoas se enganam no seguinte: quando você sai, como você falou, da sua casa, eu quero procurar uma academia de Jeet Kune Do, o que é que eu vou aprender lá? Você vai aprender Kung Fu. E esse Kung Fu se chama Jun Fan Kung Fu. Ou seja, o Kung Fu de Bruce Lee. Mas, Edmárcio, o que é isso? Isso é todo o conteúdo, estratégias, técnicas, bases de tudo que Bruce Lee desenvolveu para ele chegar ao entendimento do que é o Jeet Kune Do. Entendeu? Então, por exemplo, o que é o Jeet Kune Do? É a filosofia, certo? Conceitual. É a base conceitual que sustenta as técnicas. Tá? Por exemplo, nós vamos treinar o Jeet Kune Do juntos, Jun Fan Kung Fu, juntos, tá? Mas o Arnold vai chegar um dia que a visão de Jeet Kune Do dele diferencia da minha, mesmo ele tendo treinado o mesmo conteúdo programático do que o meu. Porque o que é que vai interferir? A forma de pensar, a forma de aplicar ao teu tipo de corpo, ao teu peso, à tua altura. Mas nós tivemos as mesmas lições do que é o Jeet Kune Do. Então, o que é que você aprende? Jun Fan Kung Fu. Então, existe muito essa confusão. O que é Jeet Kune Do? O que é Jun Fan Kung Fu? É a mesma coisa, né? Alguns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que não. Da forma que Daniel Santos nos ensinou, Jun Fan Kung Fu é a arte, o conteúdo, a base, a coisa abstrata que tu pega. Por exemplo, como fica em pé, posturas de soco, tipos de chute, como é que Bruce Lee trabalhava a movimentação, o footwork ali, o trabalho de pés, combinações de braço, a parte de trapping, que é como o 21, mas existe diferença. Como eu vou combinar esse trapping com boxe, com kickbox? Como é agora que eu vou trabalhar a parte de grappling, que tem muito tiná, né? Enforcamento, torções. Como é que eu entro no 21, saio para grappling e de repente eu estou no kickbox? Então, isso é o conteúdo programado. Existem nomes para isso, certo? E as pessoas não sabem disso. Acham que é uma coisa que você pode pegar qualquer coisinha e fazer Jeet Kune Do, e não é. Se você quer entender Jeet Kune Do de uma linhagem, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, tem que aprender de um aluno de Bruce Lee ou de alunos de Bruce Lee. Não tem outra. Lógico, estudando você vai ter uma visão melhor, mas só pessoalmente, tocando é que você vai sentir como era que funcionava aquelas técnicas nos primórdios, como é que ele pensava, entendeu? Então, vamos lá. O Jeet Kune Do de Bruce Lee era o Jeet Kune Do de Bruce Lee, pessoalmente dele. Ele não queria que ninguém imitasse. Então, muita gente fica imitando Bruce Lee, dando grito, fazendo aquela coisa, mas isso não é Jeet Kune Do. Então, Jeet Kune Do é o que eu e você vai descobrir a partir daquele conteúdo, da arte que vai ser nos ensinada. E esses conteúdos têm fases, têm níveis, tá? Até 87 não existia níveis. Em 1988, Dan Inosanto com Taki Kimura organizaram as grades de níveis. E como é que vai esses níveis? Esses níveis eles são baseados no Yin e no Yang, tá? O Yin e o Yang vai mudando de cor. Cada nível que você vai passando, por exemplo, o primeiro nível é nada. Você entra, você não tem nível nenhum. Quando você passa para o primeiro nível, você vai para o Yin e Yang Black e White, o preto e o branco. Ali tem um conteúdozinho que você tem que aprender, que é cobrado. Trabalho de pés, trabalho de mão, trapping básico, os chutes, certo? Os tipos de chutes que nós trabalhamos no Junfon se chama Nautec, Juktec, Jiktec, Sotec, isso são chutes laterais, trabalhos em monóplas, certo? Trabalhos em luvas de foco, esquivas, existe uma programação. Quando você passa desse primeiro nível, vai chegando no segundo nível, o segundo nível se divide em duas fases, e aí nós vamos para o Yin e o Yang verde e branco. Então, existe um conteúdo programático, né? Não é uma coisa ao léu. Isso eu estou te falando como a gente segue na Innocent Academy, como o Salem nos passou, como o Povunak seguiu há muitos anos,
como é uma escola que vem de uma linhagem que tenha know-how, que tenha base realmente no que Bruce Lee deixou. Então, quando Bruce Lee morreu, ele disse que Jeet Kune Do iria evoluir, tá? Então, apesar de que existe alguns alunos de Bruce Lee ainda vivos e outros morreram, né? Do Inosanto, nós temos como o cara que Bruce Lee disse, evolui o Jeet Kune Do. Então, o Jeet Kune Do ele não é um estilo morto, que ele é hoje a mesma coisa e daqui a 20 anos ele vai ser a mesma coisa. Ele muda. Por quê? Porque é uma ciência, a ciência ela evolui, você vê que a medicina evolui, você vê que tudo evolui. Então, o Jeet Kune Do ele evolui também. Na minha concepção, por mais que Jeet Kune Do seja defesa pessoal real, sem regra, mas o que Bruce Lee quis dizer é que o Jeet Kune Do ele era como o MMA. Como? Com as regras? Não. Onde você pode se lutar em todas as distâncias. Socar, chutar, derrubar, agarrar, usar cotovelos, joelhos, clinch, trapping, tudo ali, Bruce Lee já havia isso na década de 60. Então, essa foi a forma que Bruce Lee trabalhou para construir a pirâmide. Dan Inosanto, com os outros instrutores, trabalharam esse conteúdo, que criaram esse conteúdo programático, tá? E até você entender o que é o Jeet Kune Do a partir daí. Então, muita gente me pergunta assim, mas me diz uma coisa, o que é que tu acha do Anderson Silva? O Anderson Silva sabe ou não sabe Jeet Kune Do? Ele entende a filosofia do Jeet Kune Do muito bem. Ele se expressa muito bem. Então, você vê aí na mídia, o próprio Anderson Silva foi lá no Dan Inosanto entender de perto como é que se trabalhava isso. Entendeu? Eu já entendo. Vou lá, como é que trabalha esse de um fã, como é que trabalha essas sequências, etc, etc. Porque você só tem capacidade de entender estando pessoalmente. Treinando com aquelas pessoas que tiveram naquele tempo com Bruce Lee. Então, engana-se quem pensa que não existe um conteúdo. Então, existem instrutores no Brasil que ensinam de qualquer forma, né? Que não é o nosso caso. Pessoas que treinaram com uma linhagem séria, elas têm um conteúdo. Então, a gente passa esses conteúdos para os alunos, entendeu? É isso. Bacana, bacana. Agora também, já que você citou, além do Jeet Kune Do, você também tem um outro trabalho com o Shaolin, né? Que você mesmo falou. Perdão, Shaolin... Fight. Shaolin Fight. Shaolin Fight Method. Me fala um pouquinho mais sobre essa metodologia que você desenvolveu, porque parece ser interessante, quer dizer, pegar algo que é tradicional, né, e colocar ele numa roupagem mais moderna, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Você falou bem, foi algo que eu organizei, eu não inventei, não criei, porque existe uma coisa muito negativa no Brasil, certo? Não sei se você concorda comigo. Quando um chinês, que jamais tu viu ele na vida, ou um japonês, chega no Brasil e diz que criou um estilo, todo mundo se prostra, todo mundo respeita, todo mundo acha bacana demais. Quando diz que um brasileiro organizou um método, todo mundo vira a cara, o rosto. Não é mesmo? É mais ou menos isso que se vê, né? A questão é que, às vezes, você segue tanta coisa oriental, você não sabe nem se existiu. O cara pode ter inventado, pode ter criado, e todo mundo segue até hoje, todo mundo. Então, eu sou um cara que sei o que é tradição e o que é ser tradicionalista. Por exemplo, a tradição nós devemos seguir, certo? Agora, não se deve ser tradicionalista em tudo. Às vezes as coisas devem ser um pouco quebradas. Então, o que é o Shaolin Fight Method? É nada mais, nada menos de todo o currículo que eu treinei. Agora eu vou te citar as artes marciais que eu treinei, tanto nos Estados Unidos como aqui. Eu já te falei que treinei Shaolin do Norte, e esse foi da linhagem do Chan Wei, do mestre Chan Wei. Então, fui aluno do mestre Marcelino aqui, que era aluno do Nereu, então a gente participei de muita competição, etc, etc. Resumindo, treinei 21, né? E tudo isso que eu estou falando, eu tenho como provar em documentos, né? Não é só falar e dizer que, falou, vamos lá procurar. Então, eu tenho como provar em documentos. Treinei 21, né? Eu treinei o sistema Budokai, que eu te falei de Karatê, que é socos, chute, quedas, projeções, né?
Fiz parte de uma equipe de estudos chamada Koryu Shinade, que é um sistema também bem revolucionário às artes marciais ancestrais, que tem como um representante em Recife, né, no Brasil. O Kali filipino, né? O Jeet Kune Do em si, né? Luta livre, jiu-jitsu. Então, o que é que eu fiz? Depois, eu pensei, poxa, eu não tenho como ensinar cada coisa dessa em separado. É muito difícil um negócio desse, né? Então, eu sou um cara que leio muito, não só livros de fora, porque aqui é muito. O conhecimento em livros é muito pouco, tá? Não temos livros bons em artes marciais, não temos nada de estudos científicos bons, como tem lá fora. Então, todos esses anos de viagem, eu trouxe muita coisa e traduzi algumas, pedi ajuda de amigos para traduzir. Então, o que é que eu penso hoje? Tudo que existe de artes marciais sofreu a influência básica de Shaolin. Vamos aqui esquecer o Shaolin folclórico, o Shaolin moderno de pulo de saltos e vamos se concentrar em algo que o Shaolin seguia, o Kung Fu de Shaolin seguia e que hoje as pessoas esqueceram. Eu vou te dizer os termos. Ti, Da, Shuai, Na. O que é isso em chinês? Socar, chutar, jogar, agarrar e lutar no chão. Isso se perdeu. Mas isso existia no passado. Tá? O que é Shuai? Você vê aí Shuai, é Shuai Jiao. Tudo que existe no Shuai Jiao deu origem a judô, deu origem a jiu-jitsu, tá? E até o próprio sumô. Isso eu não estou inventando, foi estudos. Só que quando você abre a boca e diz assim, eu joguei alguém no chão, a primeira coisa que vem em mente é judô e jiu-jitsu. Então as pessoas não pensam que existe Shuai Jiao também. Quando você faz uma torção de braço, por exemplo, as pessoas vão dizer, olha o Aikido. Mas as pessoas esquecem que isso existia em Shaolin como tinar, torcer, usar pontos, pegar cabelo, tá? Tudo isso. Tá? O que é que não existia no Kung Fu? Ao ponto de ser moderno? A luta de chão em si. Por que não existia? Porque o Kung Fu era visto como arte de guerra. Não tinha como o cara aqui lutar contra dois com uma espada aqui, com uma lança, com uma faca, ou contra 3 pessoas lutar e se agarrar. Então, o grappling, a luta de chão, é algo moderno, que é bastante eficiente, 1 contra 1. Colocou 2 contra 1, o contexto muda, a cena muda. Então, eu deixo isso bem claro. Então, o que é que eu fiz? Nada de diferente do que qualquer pessoa de bom senso fez. De tudo que eu treinei que tem socar, chutar, jogar e agarrar, eu peguei e dei um nome. Shaolin Fight Method. Entendeu? Então foi isso. Nada de inventar uma coisa. Tá? E eu também deixei as práticas de saúde, que eu acho que é importante também para as pessoas que não querem se defender, que não querem aprender a lutar. Mas as partes de respiração, que é importante. Né? A gente trabalha muito essa parte de respiração. Os métodos de condicionamento, calejamento, fortalecimento. Então, o Shaolin Fight Method ele trabalha nesse tipo de conteúdo, né? Você aprende as partes de Ti, Da, Shuai, Na, parte de autodefesa, trabalho de socos, tipos de chute, tipos de torções, enforcamentos, e até ir ao chão, né? Existe a parte de chão, 2 coisas importantes a se entender. A parte de chão competitiva é uma coisa, a parte de chão para a realidade é outra coisa. Então é isso que nós trabalhamos. Que talvez se trabalhava isso na antiguidade. O cara vai para o chão, não pode ficar se bolando, fazendo guarda, porque na rua não tem tatame, não tem juiz, não tem aquilo outro. Então o cara quebrava o braço, levantava, dava um soco, ou usava um apressamento ali, então usava uma chave de pé e se levantava. Então a parte de chão do Shaolin Fight Method é isso. Tá? A parte de armas, resumindo, não existe Taolu no Shaolin Fight Method. Não existe Kati. Tá? É diferente as aplicações de métodos formais para Taolus. Então a gente pega tudo isso aí e trabalha, mas não existe aqueles Kati amplos, aqueles pulos, saltos, não. Tudo é voltado para defesa pessoal, que eu acho importantíssima a prática de autodefesa, e a parte de combate. É isso.
Excelente, se for, excelente, esclarecedor pra caramba aí. E, pô, acho bem bacana esse trabalho, porque, como você mesmo falou, a gente já tem aqui no Brasil já um bom tempo de arte marcial, né? Vamos dizer assim, essa parte de mixing de artes, isso já vem lá de E trás. Isso não é de sim, agora, vamos dizer assim, não é da de década agora. de 90 para cá. Já existiam embates da década de 50, Bem anos mais, é. 40, e Sim. ainda existem anteriores a isso, registros anteriores. Acho que nada mais justo que a gente aqui mesmo no Brasil possa fazer essa codificação, possa fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, de algo adaptado à nossa realidade. Nós não somos chineses, nós não somos Isso. japoneses, nós não somos nem europeus. Nós temos aqui um tipo de vida totalmente diferente. E eu acho que é legítimo, sim, adaptarmos a nossa vivência, a nossa realidade aqui, as nossas circunstâncias. Então, já fica aqui os meus parabéns pelo desenvolvimento desse seu método. O que precisar aqui do canal para divulgá-lo, fique à vontade, né? Mas antes, eu gostaria de saber como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor e a sua escola para exatamente quiserem aprender esse método novo, ou até mesmo um jeito com ou qualquer outra arte que o senhor professe, para que possam aprender. Vamos lá. Eu tô bem aí, eu tô bem ativo no Instagram, tá? Existe o canal no Instagram da minha escola, que é Shaolin Quanfá, né? A gente optou por esse nome Quanfá porque é o nome ancestral para Kung Fu, para Kempo, tá? Isso é um nome ancestral. E como eu não gosto de usar o nome Wushu, apesar de que o Wushu significa arte da guerra, hoje é visto como arte de salto, aquelas coisas. Uhum. Então, eu tenho o meu próprio Instagram pessoal também, tá? Eu tenho um site da associação que nós temos só voltado ao Jeet Kune Do, que se chama Junfan Jeet Kune Do Association Brasil. Esse é um site que a gente tem, né? Eu tenho também o Facebook, pode me achar como Edmárcio Rodrigues, né? Então, eu citei já o Instagram, Facebook e eu tenho um site e a gente está terminando agora o site da Confar, né? Que é onde a gente vai expor o que é realmente essa metodologia. Você fala uma coisa muito bacana, metodologia. Não é um estilo, né? É uma metodologia do que já existe, né? Praticamente. E um resgate ao que já existiu, né? Como você falou, essa questão de MMA não é algo moderno a questão das competições. Mas antigamente, na antiga China, na antiga Grécia, na antiga Roma, já se fazia isso de uma forma bem mais letal, né? E isso também é uma forma de preservar as artes marciais, porque eu vejo que muita coisa marcial está morrendo, muitas já morreram, porque as pessoas vivem, além de viver no imediatismo, elas não querem mais aquela coisa, eu não digo todas, mas regras na marcialidade. Elas querem chegar, fazer um esforço físico, aquela coisa toda, e ir para casa. Então, a gente quer preservar ainda o que existe de marcialidade, né? E a minha proposta com o Shaolin Kung-Fa é preservar também o Kung Fu, porque eu acho que no Brasil existem tantas pessoas boas em relação ao Kung Fu. Você já entrevistou também até muitos caras bacanas que são amigos meus aí, e que eu acho que merecem visão, merecem respeito, né? Eu acho o jiu-jitsu uma arte fenomenal, abriu meus olhos para muita coisa, né? Eu até deixo aqui uma palhinha de que apanhei muito usando só Kung Fu em pé contra Jiu-Jitsu na época, né? No meu início. Isso abriu minha mente, né? Mas não é só isso que existe de arte marcial no Brasil, tá? As pessoas têm que ver isso, né? Ah, mas Jiu-Jitsu é a única autodefesa eficiente. Não. Existem muitas coisas boas no Brasil aí. Existem muitas coisas boas no Wing Chun, existem muitas coisas boas no Shaolin do Norte, que se ensina o tradicional do mestre Shan também no Brasil. Existe muita coisa bacana no Kung Fu, né? Existe aí também a visão, eu vi você entrevistando aí o meu colega aí, o mestre Marcelo Capano, que nós somos amigos, ele tem também o Shaolin Combat,
porque nós fizemos parte da mesma escola de Shaolin. Então, acho que essa visão dele é até idêntica ao então, entendeu? De acordo com nossas experiências que nós tivemos. Então, existe muita coisa legal aí que as pessoas devem pesquisar e buscar. Eu acho que não existe nada errado das pessoas comerem numa só fonte, né? E muita gente, como eu te falei, muita gente critica. Eu já fui muito criticado quando as pessoas dizem, pô, o cara quer treinar de tudo, quer fazer tudo. Pô, mas quando vem um cara de fora que treinou tudo, criou um sistema, tu segue, né? Então, é essa mais ou menos essa ideia. Então, o que eu fiz e o que eu faço tá aberto as portas para quem pesquisar, né? E tem tanta coisa aí, tanta informação. Então, tem muita gente bacana no Brasil aí para ensinar coisas boas. Então, essa é a visão. Então, eu ainda acredito no Kung Fu, eu ainda acredito. Tirando o misticismo, tirando as lendas, tirando os caras que nunca lutaram na vida, né? Porque eu acredito que, para mim abrir a boca e dizer eu sei Kung Fu, essa é a minha visão. Eu tenho que ter pelo menos tido alguma experiência real com combate. Porque Kung Fu é combate, né? Então, é isso. A minha visão é essa e só tenho a agradecer também a oportunidade que você está me dando aqui para divulgar, para falar, né? Se você tiver mais alguma coisa para perguntar, fica à vontade. Estou aqui para isso. Não, se for, sei que o seu tempo é escasso, não vou tomar mais seu tempo, e eu só tenho a agradecer também pelas suas informações, seu depoimento aqui com a gente, participar desse projeto que visa só divulgar arte marcial aqui nesse país, já que a gente é tão escasso, exatamente de informação, né? Como você mesmo falou, jiu-jitsu é uma arte maravilhosa, Muay Thai é uma arte maravilhosa, Isso. mas a mídia só cai em cima desses dois. Só cai em cima. E a gente está aqui exatamente para divulgar as outras que estão hoje atualmente na periferia, mas que deveriam estar também sob os holofotes. Então, já deixo aqui o meu super obrigado pela tua participação, tá? E quem quiser entrar em contato com o Sifu Edmácio, vamos deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo, tá? Podem perguntar, mandem mensagem para ele, tirem suas dúvidas e treinem com ele também, por que não? Tá? É isso aí. Muitíssimo obrigado e a gente se vê numa próxima. Muitíssimo obrigado também. Um abraço. Muito obrigado pelo canal. O canal só está crescendo aí. E essas entrevistas servem para ajudar a gente no Brasil, né? As pessoas no Brasil precisam de conteúdo para assistir, para estudar e conhecer os mestres que existem no Brasil. Valeu, muito obrigadão. Um abraço. Um abração.